Pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Marcelo, sou desenvolvedor há 9 anos e eu quero descobrir se dá para programar usando apenas IA. Eu acredito que todo mundo viu nesses últimos dias o lançamento aí o lançamento não, o boom do GPT, né? Chat GPT e outras IAs também, mas principalmente ele, né? Vem sendo bastante discutido, bastante difundido aí, até no meio não técnico, né? Inclusive pela entrada dele no Bing. Porém, esse vídeo é técnico, é sobre programação. Eu quero saber, quero descobrir se é possível, né, programar usando apenas IA hoje em dia. O que a gente vai tentar descobrir é até que ponto a máquina consegue nos ajudar, né? Ajudar um profissional da área, um técnico, uma pessoa que conhece de código, que tem uma noção sobre tecnologia, não necessariamente uma pessoa leiga. E a que custo ela faz isso e também entender as limitações da tecnologia, ok? O objetivo desse vídeo, né, é criar um sistema simples, né, de cupons. A gente vai tentar criar um sistema simples de cupons e usando apenas o código gerado pela GPT, o ChatGPT, vamos tentar usar os comandos também, essas coisas, seguindo todo o passo a passo a partir do GPT. Ah, o, a qualidade de código, né, a gente vai tentar manter um código de qualidade, né, vai tentar gerar um código de qualidade da GPT, um código mantenível, legível e com arquitetura limpa. A gente vai pedir para ela fazer nesse, nesse sentido, ok? Ah, até para diminuir, ver até onde ela consegue diminuir o trabalho de alterações futuras ou prever, né, a possibilidade de efeitos colaterais para o projeto. Ah, e também tem que ser uma coisa funcional, né? Essa é importante destacar uma coisa sobre essa questão aqui, diminuir o trabalho, porque se a gente tiver um esforço muito grande aqui de alterações e efeitos colaterais, acaba que a gente volta ali por cascata, né? Por modelo cascata de produção, onde a gente teria que prever tudo para poder estar desenvolvendo o aplicativo, né? Basicamente, eu vou tentar dividir o código, né? O vídeo em três partes. A primeira parte, onde eu vou tentar iniciar o domínio ali com ela, a camada de domínio, né? E outra parte, onde eu vou fazer ali uma camada de fonte de dados. E outra, por último, a interface gráfica. A gente vai abordar nesse vídeo somente as duas primeiras. Por último, se der certo, se esse vídeo bombar, né? Você já comenta aí, já dê seu like, porque se esse vídeo der certo, vai ter parte 2, ok? Mão na massa, né? Ah, basicamente, eu já deixei aqui meu VS Code aberto, ok? E o chat GPT aqui, beleza? O que eu vou tentar fazer aqui, né? A parte do domínio, primeiro. Então, eu vou primeiro pedir ele aqui, eu quero um sistema de cupons, né? Então, eu vou iniciar criando o projeto em Flutter, né? Eu vou perguntar ele aqui. How to create a Flutter project. Vamos ver se ele entende isso. Lembrando que eu estou com a versão gratuita, não estou com a versão paga, então talvez ele demore mais ou alguma coisa assim, porque geralmente as versões pagas, né, elas têm alguma coisa a mais a oferecer, né? E eu não sei bem o que é porque ainda não parei para testar. Basicamente ele está dizendo assim de forma genérica, né, os passos ali para implementar. Eu vou já me adiantar aqui, tentar escrever a próxima pergunta, que no caso, how to create a Flutter project. A gente já sabe que ele não cria tudo do zero. Vamos ver se ele dá os comandos, né? Ele está dizendo para visitar o site oficial, ele já tinha mandado aqui. Já deu o comando aqui. E está dizendo para substituir. Eu vou fazer isso, né? Eu poderia já pedir para ele o projeto já com o nome, mas eu não vou fazer isso. Ah,
Beleza, tá gerado aqui. Agora eu vou pedir para ele gerar o meu domínio. Create a domain layer with a client, history and code. Vamos ver se ele gera o código. Eu esqueci de falar que era em Flutter. Mas eu acredito que pelos meus projetos anteriores ele já pegou que é Flutter. Ah não, eu cheguei a falar aqui em cima, né? Pedi para ele criar para mim. Beleza, enquanto ele gera ali, acho que dá até pra gente testar se o projeto em Flutter tá rodando. Mas ele deu certinho aqui, ó. O ID, o nome, e-mail, ID, nome, location e ID, title, description, discount, expire date and store. Beleza, porque ele pertence a uma loja. Ele já sacou isso, eu não tinha pedido. Ele já sacou também questão de expire date e discount, que eu não tinha pedido, não tinha solicitado. Apesar de que o discount é óbvio, né? Mas expire date não é óbvio. Tem cupom que não expira. A maioria expira, né? Mas pode existir o caso de que não expire ou a forma dele expirar seja diferente, seja por uso, essas coisas. É outra coisa que ele poderia ter sacado também, né? Se o cupom já foi usado. Beleza, gerou bonitinho aqui. Vamos ver. Eu tinha pedido, eu queria inicialmente uma classe que tivesse o ID, né? Name, CPF e cupons na classe do cliente. Então eu vou pedir para ele acrescentar aqui, substituir esse ID por o ID. Replace the IDs by o IDs. Vamos ver. É uma tecnologia certamente muito poderosa, porque a gente está vendo aqui que ele já está gerando tudo bonitinho, né? Imaginou, você consegue praticamente estruturar tudo assim com banco de dados. Logicamente, tem que ter o profissional, porque esse cara aqui, pelos testes que eu já fiz alguns testes, ele erra também, entendeu? Então ele cria uma coisa próxima do que você pediu, mas ainda assim precisa de refatorações, ainda assim precisa de ajustes, ok? É uma coisa utilizável, mas precisa disso, de ajustes. Beleza? Ó, ele já gerou aqui, né? ID, inclusive inicializando aqui, ele não substituiu o nome, que eu gostaria que ele substituísse, ele não substituiu, e ele seguiu a mesma ideia em todas as classes. Ele não, tipo, fez, digamos assim, com estilos aleatórios, né? Ele deu uma explicação aqui sobre o que é o ID, né? Para quem não sabe, o ID é uma forma de gerar IDs sem depender de um contador. A forma tradicional de fazer isso é com um contador. Você coloca um contador ali e aí quando você cria um novo objeto, você itera esse contador. Então eu criei o cliente com ID 1, aí eu itero ele e fica 2. E aí o próximo cliente que eu criar vai ser 2, aí eu itero e fica 3. Aí o próximo que eu criar vai ser 3 e assim por diante. O ID, ele vem para remover do essa questão do contador. Isso é muito útil na questão de banco de dados, porque eu não preciso fazer uma requisição lá para minha base de dados para poder estar criando um objeto na minha máquina, entendeu? Por exemplo, offline, essas coisas, eu não preciso. E depois ter que tratar esse objeto criado na minha máquina offline quando eu for inserir no banco de dados, né? Imagina aí o trabalho, se você já tem algum conhecimento nesse sentido, você vai perceber que é uma coisa é, razoavelmente trabalhosa e que esse cara resolve de maneira sublime. Você consegue gerar sequências de string única, porque é praticamente impossível você repetir a mesma sequência de string. Beleza. Ele já criou aqui. Eu vou pedir para ele, eu já pedi para ele adicionar o ID. Vou pedir para ele colocar no meu cliente o CPF e na minha store o CPF barra CNPJ, né? Add field
CPF to client, CNPJ to store. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu pedi para ele adicionar os campos, né? CNPJ e CPF. Eu acredito que ele vai entender o que é CNPJ e o que é CPF, né? Pelos meus testes anteriores, ele sabe perfeitamente o que é isso. Ele já, inclusive, deu uma nomenclatura aqui pro CPF, CNPJ. E ele repetiu a classe cupom, que não havia necessidade, mas ele acabou repetindo. Pronto. Acredito que esse código ele já dá para usar, ok? Aliás, não dá para usar porque eu quero ainda a lista de cupons no cliente e a lista de cupons na store. Add coupons list to store and to client. Outra coisa também que eu percebi é que se você quer programar a resposta dele em inglês, você não pode misturar inglês com português. Se você fizer isso, ele acaba misturando o código também. E aí vai ser um pouco complicado para a gente resolver isso, porque ele vai ficar o tempo todo. Eu testei fazer esse sistema antes e não deu certo. Para falar a verdade, eu gravei 1h30 de conteúdo sem áudio. E aí eu estou regravando esse vídeo, né? E na primeira tentativa eu misturei e para ver como seria, né, essa resposta dele, e ele mistura. E depois disso não tem como você remover isso. Simplesmente ele não lida bem com esse tipo de mudança. Mas é isso. Vamos ver aqui o que ele gerou. Acredito que foi muito próximo do que já tinha, né? Pelo jeito aqui, tá aqui o cupom, né? Beleza, a lista de cupom. E ele já inicializou a lista aqui também. De novo ele repetiu o cupom. Vamos lá. Vou copiar aqui. Vou criar um arquivo, né? Eu já tenho o meu sistema aqui em Flutter. Eu vou criar um arquivo aqui. Eu vou chamar de domínio, tá bom, pessoal? Eu sei que tem que criar uma pasta, separar tudo bem direitinho, mas eu tô com preguiça e o intuito é testar o GPT. Isso aqui deveria ser uma camada do Clean Architect e deveria ser uma pasta, né? Inclusive, dentro dela, a pasta entities com essas classes dentro. E aí tem várias conversões para fazer isso. Você pode colocar a palavra entity após as entidades, etc. Ele não, eu senti falta aqui que ele não me deu o comando para instalar o ID. Vou perguntar, né? How to install. Provavelmente a pessoa só ia sentir falta quando tentasse rodar. Eu não sei o que acontece. Se eu perguntar como instalar o ID, ele vai me responder logicamente. Vamos tentar jogar esse erro aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Ele deu a versão, vai dar o código. Show. Deu o código. Vai pedir para salvar e rodar o pubget. Adiciono aqui. Ele não acrescentou nenhum comentário. É só salvar. Não tem. É só salvar. O Visual Studio o Visual Code tá reclamando aqui que isso aqui não é uma constante, né? Poderia usar uma constante aqui. Eu não vou acatar. Eu posso sugerir isso para o GPT, mas eu acho que é melhor é melhor tentar ajustar esse detalhe depois, né? Vamos se concentrar em fazer o projeto rodar nos objetivos iniciais. Beleza. Vou ver aqui se eu consigo rodar. Provavelmente sim, não está dando erro. Mas, só para garantir que o Flutter não está me trollando. Flutter run. Eu errei a pasta aqui. Enquanto ele roda aí, vamos para o próximo. O domínio, né? Já foi concluído. A gente observa que tem tudo que a gente pediu aqui, né? Tem o ID, tem tudo. Tem a própria description, que eu não tinha pedido, mas ele fez.
Tem a Store também, o relacionamento que eu não tinha pedido, ele fez, o desconto, tem tudo aqui. Então, esse objetivo aqui a gente alcançou. Vamos para as fontes de dados. A fonte de dados, a camada de fonte de dados, basicamente, é a camada que interage ali com o banco de dados, com algum arquivo gravado, com sistema de autenticação, qualquer sistema que você tenha uma troca de dados, beleza? Um data source, né? Por exemplo, vai interagir com o sistema de correio, vai checar ali é, é, o CEP da pessoa, de uma determinada localidade. Então, a API do correio vai ser integrada através de um data source no Clean Code, ok? No Clean Architecture. Eu estou errando, mas é Clean Architecture. Pessoal, a primeira é o Mapper. O que é o Mapper? Mapper é você mapear, né? No caso, a gente vai tentar usar o banco de dados Firebase, né? Que é o mais comum ali com Flutter, né? Também é o que eu mais trabalho. Eu nunca trabalhei com AWS. E eu vou ver aqui, vou analisar para vocês o que ele vai fazer, beleza? Basicamente, a função do mapper é converter o que chega da requisição, converter em um objeto do meu sistema. Por exemplo, eu faço uma requisição no banco de dados, lá por cliente e tal, beleza, vai chegar a request no meu aparelho, e aí eu vou ter que converter esse resultado da minha consulta, esse objeto que chegou, em um objeto client, né, da classe client, uma instância da classe client, da entidade. E é isso que faz aqui nessa camada. Vamos pedir para ele gerar as classes dessa camada. Lembrando que no Clean Architecture, é uma classe para cada entidade, certo? E essas classes são separadas exatamente para não ocorrer, diminuir problemas de side effect e outras coisas que acontecem quando você mistura essas camadas distintas. Se eu precisar um dia mudar meu Firebase, né, para um AWS, vai ser mais simples. Eu basicamente vou ter que mexer nessa parte de data source e não preciso mexer na lógica de negócio que está dentro do meu domínio, ok? Esse domínio é bem simples, então não vai dar para perceber esse problema. Beleza, vamos lá. Eu vou pedir para ele criar, então, os mappers, né? Mappers class to all entities. Na verdade, deveria ser for it, né? Mas saiu dessa forma, vamos ver se ele entende. Acredito que ele vai entender sim. Isso é um problema. Se eu pedir uma coisa errada agora, dificilmente eu vou conseguir mudar depois, assim, 100%. Ele sempre vai ficar recordando que eu tinha pedido aquilo e vai ficar, mesmo que eu peça para ele remover depois, acontece dele lembrar que eu tinha pedido isso e recolocar isso que eu pedi errado no código. Isso é um problema, é chato. Pelos meus testes anteriores acontece isso. Olha, mas ele está criando certinho, ó. Tá criando uma classe para cada entity. Beleza. Das outras vezes, o que aconteceu, pessoal, foi que ele criou aquela classe from JSON, né? A classe não, o método from JSON. Cada classe ele criou o método from JSON, beleza? Ele tá falando ali, colocou um data type, né? Object. Eu não lembro muito bem sobre esse data type object. Converte ele para um data type object e depois converte esse data type object para o banco de dados, eu acho. Não tenho uma noção muito boa. Então, vai ter que criar esse data type object. Eu vou pedir para ele criar, já considerando que o banco de dados é o Firebase. Beleza. Já vou aqui criar classe mappers e vou copiar esse código. Às vezes ele tem disso também, viu, pessoal? Dele trazer coisas que a gente não conhece, formas diferentes que a gente não conhece. Isso é muito bom. Na verdade, todo mundo sempre está aprendendo. Então, é muito bom a gente estar exercitando usar ele, porque ele vai dando uns insights legal que muitas vezes a pessoa não teve. Vou pedir para ele gerar agora os DTOs, né? Create the classes to Firebase. Eu vou tentar dizer aqui que é para o Firebase, porque o objetivo
Eu não adicionei no slide, mas o objetivo que eu tenho é de fazer no Firebase. Afinal, se for um SQL, um banco SQL, eu não vou conseguir tá conferindo o que ele está fazendo para dizer para vocês se está certo ou está errado. Eu tenho conhecimento, mas é bem básico de SQL, né? E, além disso, são vários bancos e tal, e aí é mais difícil para mim saber os detalhes assim. Ele está criando aqui o DTO, vamos ver, ó. Olha o que eu disse. Ele tá, ele cria, né? Aqui, ó, to Firebase, from Firebase, recebendo um snapshot, né? Que aí o snapshot vem o dado, que ele converte para um mapper, um map, e aí esse map ele extrai os atributos. Show, era isso mesmo que eu esperava, apesar de que, apesar de que eu acho que essa não é a melhor forma, mas eu não posso exigir porque eu também não sabia que ele ia fazer dessa forma aqui, né? Eu realmente desconheço e é interessante porque, tipo, eu trabalho há 9 anos e muita coisa ele traz assim e me surpreende. Tipo, eu já passei por várias comunidades e é interessante porque ele traz insight de outras comunidades, traz insights da galera do Java, da galera, entendeu? Ah, por isso ele é uma ferramenta muito boa. Não substitui, né, o programador ainda, porque tem detalhes que a gente percebe que está errado, entendeu? Que poderia melhorar. E, e só um programador mesmo que ia conseguir observar. Ele mesmo, ele comete o erro e foda-se, entendeu? Ele tá nem aí. Pronto, ele gerou aqui os DTOs, né? Ahn, ele está considerando que os clientes tá na pasta models, né? Como a gente observa aqui. E o DTO está na pasta DTO. O que não é. Não sei. Tá diferente do que era meu objetivo. Mas a gente pode seguir esse modelo que ele sugeriu aí e ver, né? Se impacta menos aqui o nosso código. Das outras vezes, quando eu tento mexer no que ele produz, muitas vezes dá problema. Dá bastante problema. É problemático. Ah, vou criar outra pasta aqui, os DTOs. Ó, o que eu tava dizendo, em algumas inconsistências, esse tipo de coisa aqui. Ele gera, mas ele gera com alguns probleminhas assim, ó. Tipo, ele percebeu que o intuito assim, só que tipo, ele não percebeu esse problema aqui. Ele não atualizou a classe para mim, entendeu? Esse tipo de coisa acontece, certo? É chatinho, mas acontece. Mas não é nada demais. Tipo, ele já faz boa parte do trabalho pra gente. Pelo menos, assim, nesse nível de trabalho aqui, né? Tipo, tudo dando erro, precisando de algumas correções, mas ele faz, beleza? Aqui é o Mapper, né? O Mapper tá precisando do Cloud, beleza? Esse é o Mapper? Não, esse é o DTO. Pedi para ele gerar os DTOs, né? Ele gerou os DTOs para mim e beleza, beleza. DTO, cupom. Sendo que ele gerou o DTO após, né? Ó, ele poderia ter visto isso
beleza? E, enfim, já tentado gerar para mim esse problema. Deixa eu ver aqui se eu jogar esses erros aqui. Ah, parâmetros. Ele tá gerando. Tá gerando o que aqui que eu não entendi? Tá gerando novamente os DTO. Inclusive eu não tô entendendo aqui, peraí. Ó, aqui ele gerou com Firebase. Aqui ele já gerou aleatório, entendeu? Tipo, aleatório. Recebendo do além aqui as coisas. Ah, não é nada complexo, só que tipo, ele já tinha feito com Firebase. Aí, tipo, vamos supor que eu já tinha um código preparado aqui em cima por ele mesmo. É compatível somente com Firebase, entendeu? Aí eu vou ter que ficar nesse ciclo aqui, nesse loop, pedindo para ele refazer as coisas, entendeu? Isso é um problema dele que acontece. Ele dá uns insights legais, só que ao mesmo tempo ele faz esse tipo de coisa aqui, entendeu? E aí o problema disso é porque daqui para frente ele vai considerar, por vezes, ele vai considerar isso aqui, e por vezes ele vai considerar isso aqui, entendeu? Aí isso pode dar um problema muito grande. Tipo, é o que dificulta. Isso é um ponto de melhoria no GPT, certo? Eu não estou dizendo que ele não é uma ferramenta boa, mas ele tem que melhorar esse ponto aqui de consistência entre o que ele está fazendo anteriormente e o que ele está fazendo agora, né? E quando eu lidar com mudanças também não é uma coisa que ele consegue fazer muito bem, entendeu? Ah, mas também eu não posso exigir muita coisa. Eu joguei tipo, não faz nem muito sentido essa frase que eu joguei pra ele aqui, entendeu? Tipo, não faz sentido, não faz. Beleza. Ah, e agora? Porque se eu continuar aqui, ele vai continuar fazendo as coisas a partir dali. E aí vai dar tudo errado, beleza. A gente tem os mappers, né? Tem esse store, né? Store. ah, tipo, eu não. Outro problema também, eu não consigo, tipo, pedir para ele desconsiderar esse cara e considerar somente a última implementação. Eu acho que. Deixa eu tentar ver se dá. É, é, desconsidera. Eu vou tentar dar uma negativa pra ele aqui. Se não me ajudou, não sei o que, não, acho que isso aqui vai dar. É só vou dizer isso aqui. Só para desconsiderar mesmo. The last code. Aí tá pedindo desculpa. É praticamente isso. Não, não, tu vai gerar de novo. Pô, cara. Stop, stop. Update. Eu não sei se eu peço pra ele. Mapper. Eu vou pedir só pra ele criar o os dados sem exigir, sem esses requirements. Esses required. Se eu pedir assim, ele vai remover os argumentos obrigatórios, ele vai tirar. Então eu quero que ele remova, na verdade, de um, word.
required of. Vamos ver se ele faz aqui. Aí eu já substituo ali. ah, e aí já para. Pô, cara, eu pedi pra tu não fazer isso, bicho. Não, para. Não. Eu só quero que tu substitua os ah, update the entities. Beleza, isso fez certo. Removing ah, the required word to arguments. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele consegue. Pronto, ele fez o que eu pedi. Ah, vamos ver. Fez, só que ele não repetiu. ah, inclusive ele colocou o import aqui e não usou em nenhum lugar. Enfim. Initialize the ID. Ele já retornou o required. Mas ele tá fazendo certinho. Ele tá inicializando os cupons ali. Ah, beleza. Agora eu quero que ele remova esses required. Pronto, ele vai fazer agora da forma que eu queria. Assim, para esse caso em específico, dá mais trabalho eu estar pedindo para ele fazer do que ah, realmente eu ir lá e botar a mão na massa. Eu acredito que se fosse mais clássico, talvez valesse a pena usar usar ele. Porém, tem um porém aqui, né? Temos um porém aqui. Ah, isso exige uma revisão muito grande, entendeu? Aqui são poucas classes, dá para revisar. Mas se fosse um sistema um pouco mais complexo, ele a- a- exigiria horas de quem está trabalhando, entendeu? Para poder revisar isso aqui. É, e de qualquer forma, entendeu? Ah, é o problema de sempre. Tipo, a dificuldade na programação não é tanto você escrever. A dificuldade na programação é você revisar o que está ali, entendeu? Entender o que está ali, já está escrito, e, e aí saber aonde vai intervir, entendeu? Saber o que está acontecendo. Essa é a dificuldade em qualquer coisa de programação. Sempre quando você vai implementar uma feature, você demora muito mais tempo para entender o que está ali do que efetivamente para fazer. Isso tem até aqueles. Não chega a ser meme. Eu acho que deve ter meme, sim. De você estar programando e tal, aí surgiu um bug. Aí você passa 3 dias ali para descobrir o que era o bug. Quando descobre o bug, era um igual que estava faltando em algum lugar, ou um menor que estava faltando em algum lugar. E tipo, ou seja, o trabalho, na verdade, não foi é, o menor, digitar o menor que. O trabalho foi entender o que está ali, o que está acontecendo, para poder encontrar a solução, entendeu? Aí que tá.
não necessariamente o chat GPT vai ser uma ferramenta tão útil nesse sentido de procurar bugs, entendeu? Procurar problemas. Ele é um excelente gerador de código. Assim, o melhor até agora. Se alguém tiver um melhor do que ele, mas ele tem esse problema, certo? Ah, vamos seguir aqui. Ele já gerou um código satisfatório. Vou estar aproveitando o código, né? Atualizando aqui as classes. Aqui, client, né? Beleza. Qual foi o problema aqui? Ah, tá final. Poxa, cara. Eita. Ah, beleza, eu vou pedir para ele remover também. Remove the final to. Trouxe. Remove final to. Provavelmente, se eles conseguirem integrar o GPT com a ferramenta dessa daqui, ele vai. Ele vai pegar esse retorno aqui da ferramenta do compilador e já vai perceber que ele está cometendo algum problema, entendeu? Pelo menos essa parte de compilar, eu acredito que isso vai ser. Provavelmente não será uma grande dificuldade, porque basta, a gente já tem as ferramentas aqui para que indicam que tem algo errado no código. Então, se conseguir juntar o ChatGPT com essa ferramenta, a gente consegue ter um código compilável. Isso não quer dizer que vai ter lógica correta, né? Aí ainda vai precisar do profissional, né? Vamos ver aqui o que é que ele fez. Beleza, fez bonitinho. Não tirou a inicialização que eu queria. Vamos lá, copiar e colar. Ainda tá dando erro. Ah, verdade. Não pode ser nullable. Aliás, tem que ser nullable. Eu acho que deveria ser alterado então aqui no mapper. Já que ele está recebendo, né? Ah, beleza. Ah, eu vou pedir para ele desconsiderar essas duas, considerar essa daqui mesmo. E aí, ah, agora como é que eu corrijo esse bug? Eu tava querendo corrigir alterando o construtor. Se eu pedindo para ele alterar o construtor, porém ele não entendeu, né? Quando eu disse que existia parâmetros requeridos aí, deixa eu tentar novamente. Vou pedir para ele corrigir fix. Vamos ver se ele entende isso. Vou pedir para ele refazer porque yes, você está correto. Vamos ver se ele refaz bonitinho aqui. Olha, ele já alterou totalmente o modelo que ele tinha feito, né? Ele tinha feito um mapa assim, mudou o nome da função, mudou tudo. Inclusive, ele mudou tudo realmente. Pessoal, já tá aqui
algum tempo já aqui programando e eu acho que não vai sair muito. Já tá 1h07. Eu acho que não vai mudar muita coisa, ok? Então eu vou esperar ele terminar aqui os cupons, né? Os mappers. E pedir para ele fazer query para ver o que sai. Na verdade não, já está bem prolongado. Vou encerrar por aqui e vou deixar para o próximo vídeo. Se você gostou, se você já sabia que ele faria isso, se você já imaginava esse tipo de coisa, você comenta aqui embaixo. Se você vê algum problema aqui, alguma coisa que eu fiz de errado, por favor, comenta aqui embaixo. Eu agradeço. E compartilha se você achou interessante, curte, comenta, etc. Ah, no próximo vídeo eu vou trazer, se esse vídeo aqui bater aí uns 100 likes, eu vou trazer a parte 2 fazendo a interface gráfica e as queries, ok? Seguindo essas mesmas premissas de usar apenas o código que ele gerou e solicitando correções a ele, né, para fazer aplicando no código. Beleza? Até mais aí. Bom carnaval para quem estiver curtindo aí. E até a próxima.